Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 27 de fevereiro. E hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, seção 18, versículo 22. Esse versículo diz o seguinte: porque agora não podem tolerar carne, devem receber leite. Portanto, não deverão conhecer essas coisas, para que não pereçam. Bom, então aqui o Senhor está falando que naquela época o povo não estava preparado para receber no simbolismo aqui, como ele fala, carne, né? O apóstolo Paulo também ensina esse simbolismo, né? Ele faz esse paralelo, né? Que uma criancinha ela precisa receber leite, né? Então não pode receber carne ali porque o aparelho digestivo da criança ainda não está desenvolvido. E aqui está falando, igual Paulo, a respeito da doutrina, que as pessoas que estão entrando para a igreja, elas têm que receber leite primeiro, têm que conhecer os princípios do evangelho, bom, conhecer as coisas básicas primeiro, desenvolver fé em Jesus Cristo, para que depois possam conhecer doutrinas mais profundas, fazer convênios mais sagrados com o Senhor. Bom, então essa escritura ensina sobre isso, que o Senhor, para que as pessoas não pereçam, para que elas não se desviem do evangelho, ele pede para que seja ensinado ali o básico para as pessoas, tá bom? Os princípios do evangelho. Até mesmo Brigham Young, nesse livro que eu tenho aqui do Revelação em Contexto, frequentemente eu cito ele aqui, e faço o estudo para compartilhar com vocês, tem uma parte lá na frente que vai falar sobre a seção 76 de Doutrina e Convênio, que é quando Joseph Smith e C.J. Higdon, né, eles recebem a visão ali do reino celestial, terrestrial, telestial, e eles escrevem, né, essa revelação, as coisas que eles viram em visão. E Brigham Young, né, ao tomar nota, ao ver ali aquela revelação, aquela doutrina, ele achou muito difícil para ele aceitar. Ele teve dificuldade em aceitar. E olha que Brigham Young depois ele se tornou, né, um dos profetas da igreja, né, o profeta Brigham Young. Então nós podemos ver que muitas vezes a pessoa não está preparada para receber uma doutrina maior. Então por isso que o Senhor ele sempre está falando de ensinar os princípios do Evangelho, principalmente para as pessoas que estão conhecendo a igreja, tá bom? Então eu vou continuar o ensinamento aqui em outros versículos aqui, porque aqui ele fala sobre não compartilhar carne, né, e sim dar o leite, o básico para as pessoas. E também nesses versículos aqui vai falar como nós devemos fazer e o que nós devemos ensinar. Versículo 30 e o 31 diz assim: assim farás, com toda a humildade, confiando em mim, não ofendendo o ofensor. De dogmas não falarás, mas declararás arrependimento e fé no Salvador, remissão de pecados por batismo e por fogo, sim, pelo Espírito Santo. Então, o começo aqui ele já vai falando, né, que para nós não contendermos com as pessoas, não ofender os ofensores, quando as pessoas vêm debater com a gente pode prestar o nosso testemunho, mas não querer debater dentro das escrituras, querer provar que está certo, tá bom? Por quê? Porque o espírito de discórdia é do diabo. Se você começa a entrar em debate com a pessoa, mesmo que seja um debate dentro das escrituras, o espírito se afasta, ele não está em lugar de debate, tá bom? Em lugar de ofensa às pessoas, né? Ficarem atacando um ao outro. Então logo no começo já fala sobre isso. Depois ele fala que de dogmas não falará. O que seria dogmas, né? Eu peguei no dicionário didático brasileiro, diz assim: ensinar com autoritarismo, indiscussíveis e com a própria afirmação. Ou seja, indiscutível, eu não conseguindo falar a palavra, indiscutível a própria afirmação, né? A pessoa está afirmando e não aceita que a outra pessoa está discordando, ou você quer que a pessoa pense igual a você. E não é isso o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você foi ensinado, aí a maioria de nós somos conversos na igreja, quando nós fomos ensinados pelos missionários, eles pedem para que nós possamos orar e receber nossas próprias respostas.
né, de que devemos ser batizados, de que o livro é verdadeiro. Então, quando ele fala aqui, não falar de dogmas, né, não falar com autoritarismo, né, ou querer impor para as pessoas, ou falar, eu sei porque eu orei, então você tem que aceitar. Então é disso que está falando aqui, tá bom? Nós devemos usar dogmas. Ele continua falando então das crenças que nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Ele falou fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito Santo e perseverar até o fim. São essas as coisas que é o básico que nós devemos compartilhar com as pessoas para ajudar. Eu achei interessante também o versículo 21, que diz assim, ainda no mesmo assunto, diz assim: tomai sobre vós o meu nome. Não, tomai sobre vós o nome de Cristo e falai a verdade com seriedade. Essa palavra seriedade aqui nesse versículo, ela está em azul, né? Se você clicar ali, ela vai para uma outra escritura, que é lá, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 23 e o 24. Tá bom? Então, o que seria falar a verdade com seriedade? Nesse outro versículo aqui, ensina sobre isso. Diz assim, ó, que é 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 23 e 24. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E fala para nós rejeitar, evitar, né, de compartilhar doutrinas que não têm instrução. Ou seja, que é coisa que eu acredito, mas que não tem bases dentro das escrituras. Você não tem como provar isso, então vai começar a gerar uma contenda, né? Um achar uma coisa, outro achar outra, tá bom? Então ele fala para evitar. Isso ele está falando a respeito de ensinar, né? Que nem eu estava falando, de compartilhar o evangelho. Mas nós podemos ter muitas respostas de coisas que vêm por meio do Espírito Santo para nós, tá bom? E às vezes você está lendo uma escritura e você vai receber uma confirmação de uma doutrina ou vai aprender algo por meio do Espírito Santo. Bom, então isso foi revelado a você. Então, por mais que nas escrituras não esteja só uma parte ali e o Espírito Santo venha trazer mais luz e conhecimento à sua mente, então é uma verdade, tá bom? Mas nós não devemos sair compartilhando com todo mundo, porque a própria escritura fala sobre não compartilhar carne, né? Mas sim dar o leite para as pessoas. No continuação do versículo diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. Então o que compete a nós é sermos mansos com a pessoa, não competir, não é discutir com as pessoas, e sim estar apto para ensinar a palavra do Senhor. E nós temos grande ajuda para fazer isso, tá bom? Nós temos os missionários de tempo integral, que nos ajuda a compartilhar o evangelho. Sempre nós podemos passar referência e, bom, ajudar. Os missionários são treinados para isso, né? Para compartilhar o evangelho, já tem as mensagens certinhas, a ordem. Então é muito bom porque vai ajudar as pessoas a conhecer o evangelho, tá bom? Como a mensagem de hoje falar sobre princípios, coisas básicas do evangelho, tem um outro vídeo que eu assisti que eu gostei bastante, do Lucas Guerreiro. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo aqui, tá bom? Ele fala sobre as crenças básicas da igreja, bom? E aí ele ensina por meio das 13 regras de fé ali, tá bom? É um vídeo de 22 minutos, compensa assistir. Bom, então eu vou deixar aqui se você tiver curiosidade de querer aprender mais, ou tiver dúvida, o que eu devo compartilhar com as pessoas. Nesse vídeo aqui que o Lucas fez, eu achei muito bom e é uma base aí para nós começarmos. Mas lembrando sempre que a nossa função como membros da igreja é encontrar pessoas para receber o evangelho. E a função dos missionários de tempo integral que é ensinar essas pessoas, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.